A pandemia teve efeitos cruéis na segurança alimentar e reverteu muitas tendências de melhora pelo mundo. E aqui no Brasil, a situação já era séria. Até 2013, nós tivemos cada vez mais famílias em segurança alimentar, mas essa tendência se reverteu nos anos seguintes e em 2020, com a pandemia, piorou mais. E no Brasil, a fome tem classe, gênero, raça e território. Mulheres negras, em sua maioria residentes na região Norte e Nordeste, são as mais atingidas com a insegurança alimentar. Esses dados são do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, que vamos saber mais detalhes ao longo deste episódio e também analisar as principais causas, além da pandemia, que fizeram o país regredir no combate à fome. Mas antes de seguir, temos um recadinho para você. Potencialize a Alma Preta, seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta. Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, o combate à fome no Brasil. Para falar sobre o tema, recebo aqui Bárbara Barbosa, socióloga e mestre em ciência política que atua como coordenadora de justiça racial e de gênero na Oxfam Brasil, organização da sociedade civil que colaborou na elaboração do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia, lançado neste ano, em 2023, pela Pensan, que é a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. E você sabia que em 2022 a ONU anunciou que o Brasil retornou ao mapa da fome? De acordo com a organização, a prevalência da insegurança alimentar grave atingiu 15,4 milhões de brasileiros, ou seja, 7,3% da população, entre os anos de 2019 e 2021. Para considerar que um país superou o problema da fome, o indicativo deve ficar abaixo de 5, e a gente está no indicativo de 7,3. E falando em segurança alimentar, gostaria, Bárbara, que você começasse aqui explicando para a gente o que é insegurança alimentar. A insegurança alimentar, ela se trata, na verdade, do acesso, né? Então, quando as famílias, elas não têm um acesso regular, permanente à alimentação, né? Numa quantidade que é suficiente para a sobrevivência. E é muito triste, né, a gente falar sobre dados no nível da sobrevivência, né? Porque esses dados, eles têm uma cara, né? E a gente está falando da sobrevivência, sobretudo, de mulheres negras, de mulheres negras e de crianças até 10 anos. A gente conseguiu fazer uma coleta, uma amostragem que envolveu mais de 12 mil domicílios, envolveu 577 municípios que estão nas 5 macro-regiões do país. Né? Então, é uma visão muito detalhada sobre os desafios que o país tem atualmente, que o governo tem atualmente, a sociedade civil tem no enfrentamento da insegurança alimentar. E de acordo com essa pesquisa, quem são as pessoas mais afetadas pela fome no Brasil? A primeira pesquisa, né, da Rede Pensan foi lançada no contexto da pandemia, né? E esse contexto, ele foi um contexto assustador para as famílias pobres, para as famílias negras brasileiras. Foi assustador, sobretudo, para as mulheres negras brasileiras, chefes de família, né? Por quê? Porque a pandemia, ela significou para as mulheres negras um alto índice de endividamento, um alto índice de luto, na verdade, também. Significou para as mulheres negras uma escassez assim absurda, que há muito tempo não se vivia nesse grau de escassez, assim, né, dessas mulheres negras. E agora ela foi, o segundo suplemento dessa pesquisa foi lançado para ressaltar, então, né, que os dados são absurdos, eles dobraram, né? Então, temos mais que o dobro, então, de famílias chefiadas por mulheres, famílias chefiadas por mulheres negras e famílias com crianças até 10 anos,
Esses novos dados divulgados pela pesquisa realizada pela Oxfam Brasil na Rede Pensan, a gente tem, então, o dado de que 1 em cada 5 famílias chefiadas por pessoas que se autodeclaram pardas ou pretas no Brasil sofre com a fome, né? Então, a gente está falando de 17%, 20%, respectivamente. Então, o dobro em comparação a lares chefiados por pessoas brancas, que é de 10%. Então, a situação ela é ainda mais grave quando se leva em conta, então, a intersecção com o gênero. Então, 22% dos lares chefiados por mulheres que se autodeclaram pardas ou pretas sofrem com a fome, né? Que aí, quando a gente compara com as mulheres brancas, enquanto mulheres negras, 22% dos lares chefiados por mulheres negras passam fome, 13,5% desses dados, desses lares chefiados por mulheres brancas estão passando fome também. A gente tem como dado regional que as pessoas com insegurança alimentar no país, elas estão concentradas nas regiões norte e nas regiões nordeste, né? Eu falo de São Paulo, né? Acho que você também está em São Paulo, no Sudeste, e a gente sabe que São Paulo concentra 6,8 milhões de pessoas na mesma situação. Então, a gente tem, no âmbito regional ainda, desafios muito grandes que entrecruza a questão da fome com a questão do território, da moradia, também com a questão de como as próprias famílias que atuam, têm como fonte de renda a agricultura familiar, também estão com esse desafio que é superar a barreira da fome. E veja, o que eu quero dizer famílias que são a base da alimentação do Brasil, que são famílias agricultoras, agricultura familiar, estão passando fome. Isso é muito sério. Muito sério e assustador também, né? Até mesmo porque a gente está falando de uma necessidade básica de sobrevivência. E aqui no Brasil, a atuação dos governos dos ex-presidentes Temer e Bolsonaro agravaram ainda mais o problema, especialmente um cenário crítico de fome no Brasil e no mundo, né, durante a pandemia da Covid-19, em que Bolsonaro, por exemplo, não reconhecia a fome como um problema que atingiu o país. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Mais de 800 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2020. É o que aponta um relatório divulgado hoje pela Organização da ONU para Alimentação e Agricultura. Este relatório foi divulgado pela ONU em julho de 2021, com previsões preocupantes. O relatório das Nações Unidas trouxe também um alerta. Cerca de 660 milhões de pessoas no mundo ainda irão sofrer de fome em 2030. Os dados demonstram que a fome precisa ser tratada como uma questão política. E é importante aqui destacar que durante os governos do PT, o combate à fome teve avanços significativos, tanto que o país saiu do mapa da fome da ONU, lá em 2014, só que nos anos seguintes as mudanças políticas, econômicas e sociais impactaram os indicadores de insegurança alimentar. E nem mesmo os auxílios distribuídos durante a pandemia mudaram o cenário. E essa situação representa um desafio para o atual governo de Lula, que colocou a questão como a principal prioridade de seu novo mandato. Compromisso feito em seu discurso de vitória após vencer as eleições presidenciais de 2022. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. E reforçou esse compromisso também em seu discurso de posse em janeiro deste ano. A volta da fome é um crime, o mais grave de todos, cometido contra o povo brasileiro. A fome é filha da desigualdade, que é a mãe dos grandes males que atrasam o desenvolvimento do Brasil. E o governo conta também com o apoio de diversas iniciativas comprometidas com o combate à fome, como a Oxfam Brasil, representada aqui pela Bárbara. Os debates sobre fome e segurança alimentar são debates que a Oxfam tem atuado desde a sua fundação ainda como Oxfam Internacional, e que foi fundada lá na Grã-Bretanha, e a gente, como Oxfam Brasil, que é uma organização que está atuando há 8 anos já, no enfrentamento das desigualdades aqui no Brasil, também tem construído o enfrentamento, junto com movimentos sociais e com toda a sociedade civil organizada, um fortalecimento de políticas que combatam, então, a insegurança alimentar. E aí eu destaco, né, que, historicamente, desde o primeiro governo Lula, a Oxfam Brasil atuou
na estruturação do primeiro CONSEA, né? E que também a gente está participando do CONSEA atual desse novo governo. Então, para dizer que esse tema da fome, esse tema da insegurança alimentar são temas que são, então, muito caros para todas nós. O CONSEA que Bárbara mencionou é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um órgão que assessora o presidente da República na formulação de políticas e definições de diretrizes para garantir o direito humano à alimentação. A participação do Oxfam e o levantamento de dados sobre a situação de fome no Brasil são extremamente importantes para atualizar essas informações sobre o número de pessoas afetadas e identificar quem são elas. Isso permitirá a criação de ações e políticas públicas efetivas no combate à fome, considerando raça e gênero principalmente. E aí, Bárbara, nesse contexto, quais são os principais desafios e destaques para alcançar esse objetivo? Sim, Estela, a gente, na verdade, tem 2 desafios aí, ou 3. Quando a gente fala de corresponsabilidade, a gente está falando do desafio que a gente tem ainda em 2023 no Brasil, da autodeclaração. A gente está falando do desafio que a gente tem de olhar para os dados dessa forma entrecruzada, como eu estava falando agora, e do desafio de a gente fazer uma coleta de qualidade para que a gente possa implementar, fortalecer políticas públicas, como as políticas de transferência de renda, por exemplo, como as políticas de moradia, tanto no contexto urbano, mas também como as políticas voltadas para a agricultura familiar e titulação de terras, que são políticas que ainda tropeçam na questão de raça e gênero. No entanto, a gente tem algumas conquistas no âmbito das políticas públicas que a gente vê nesse momento a oportunidade de sair desse buraco que o Brasil se colocou, né? Então, a gente tem, por exemplo, o retorno a retomada do CONSEA, né? Que é um conselho que é fundamental para que a gente possa pensar em políticas e também em estratégias entre a sociedade civil organizada, Estado e empresas também, elas também estão presentes nisso, para vencer esse desafio da insegurança alimentar. A gente também tem o Pacto Nacional de Combate à Fome, né? No final desse ano a gente vai realizar, como sociedade civil organizada, uma série de conferências voltadas para a promoção da segurança alimentar. E acho que o maior destaque que a gente tem nesse momento, Estela, é a atualização das políticas de transferência de renda, né? Como, por exemplo, o Bolsa Família. Então, a gente, no primeiro relatório da Rede Pensan, a gente teve um dado muito trágico, que era o dado que mesmo as famílias que recebiam essas políticas de transferência de renda, como a Bolsa Família, elas estavam passando fome, né? Então, era uma política pública que veio, né, foi construída, concebida para acabar com a fome, né, no Brasil, e essas famílias que estavam recebendo essa política ainda estavam passando fome. Então, hoje, a gente vê que essa atualização do valor e esse remanejamento, né, da política tem concebido bons frutos, que é o fruto da vida, né? Essas mulheres, essas famílias, essas crianças de 0 a 10 anos estão no momento de saída, então, desse afundamento, e o Brasil tem agora a oportunidade de sair desse momento de negacionismo, pelo menos olhando para o contexto nacional. É o que a gente espera de verdade, né? Especialmente para um país como o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos no mundo. É inaceitável que ainda existam pessoas passando fome. E se você quiser saber mais informações sobre o Inquérito Nacional de Segurança Alimentar no contexto da pandemia, é só acessar olheparafome.com.br. Repetindo, olheparafome.com.br, que está disponível este e os demais levantamentos realizados sobre a fome e insegurança alimentar no Brasil. Continue acompanhando também a Alma Preta Jornalismo em todos os canais, curtindo e compartilhando os conteúdos. E por falar nisso, saiba mais o que está rolando por aqui.
Confira em almapreta.com.br a reportagem especial de Dindara Paz sobre o racismo e os algoritmos, como eles impactam a imagem de mulheres negras. Estudos apontam que é comum encontrar fotos de mulheres negras quando as palavras estão associadas a algo negativo, enquanto a expressão positiva são direcionados majoritariamente à imagem de mulheres brancas em buscadores na internet. Não deixe de ler em almapreta.com.br e compartilhar por aí esse e todos os nossos conteúdos. Você ouviu o Papo Preto, um podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a alma preta e seja um aliado da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Este episódio teve direção de Vinícius Martins, produção, roteiro e apresentação minha, Estela Diogo, assistência de estúdio de Guilherme Franco e edição de Débora Oliveira. A entrevistada foi Bárbara Barbosa e os áudios de trechos das reportagens e falas do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula que apareceram ao longo deste episódio foram retirados respectivamente dos seguintes canais do YouTube: Atila Yamarino, Jornal da Record, TV Brasil e BBC News. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!